Olá, hoje nós vamos trazer mais um vídeo sobre pilares de concreto. Falaremos hoje sobre tratamento desse tipo de estrutura quando passa por processo de corrosão, quando precisa ser tratado. Vou trazer um fluxograma completo, com roteiro ali, passo a passo, para você aprender e utilizar ele na sua obra. Bora lá comigo? Na aula de hoje, nós vamos dar sequência do nosso último vídeo, onde nós falamos sobre trincas em pilares de concreto. Eu sou o professor engenheiro Charles de Oliveira e nós estamos aqui em uma série de vídeos sobre patologia das estruturas de concreto e nós estamos trazendo sempre os nossos conteúdos dentro do pilar da pedra-chave da engenharia. Nós temos um tripé que nós estamos sempre observando, que é o diagnóstico, o laudo e o projeto de reparo ou de reforço estrutural. E na aula de hoje eu vou focar bastante na parte de reparo e reforço estrutural de pilares. No último vídeo, eu trouxe para vocês uma informação importante sobre trincas e fissuras em pilares, no qual pude apresentar para vocês os modos de ruptura de pilares. Então, se você não viu ainda, corre lá e assiste, porque foi uma aula muito produtiva sobre o assunto relacionado a trincas e fissuras em pilares, que a gente vai dar sequência nesse vídeo. Mas aí você vai encontrar lá, se você já assistiu, você vai lembrar, ou se não, você vai identificar aqui, olha, que você precisa conhecer quais são os tipos de ruptura que existe no pilar. O pilar pode sofrer ruptura por flambagem, pode sofrer ruptura por compressão ou até mesmo pode sofrer fissura devido ao cisalhamento. Nós sabemos que os pilares eles podem apresentar perdas de desempenho por vários motivos. E os principais motivos de perda de desempenho no pilar estão relacionados à má execução da estrutura, até mesmo ao uso incorreto da estrutura, falha no projeto, falha de dimensionamento, erro no dimensionamento, falha ou falta de manutenção na estrutura e falhas involuntárias, tais como acidentes. Principalmente nos pilares de concreto, a gente tem que ter bastante cuidado com esses motivos que podem aí fazer com que o pilar perca desempenho, e que ele perca vida útil e possa até mesmo colocar em risco, a obra e os usuários daquela edificação. Mas você sabia, que o maior problema que nós verificamos em pilares de concreto armado não são as trincas? Pois é interessante, porque se você pensou em trinca, realmente o maior problema do pilar não é esse. Foi feito um estudo mostrando que o maior problema que nós temos nos pilares, a principal anomalia observada durante uma pesquisa foi a corrosão das armaduras. Então, na grande maioria das nossas obras, a gente tem problema de corrosão de armadura. Lá em 2011, Silva fez uma pesquisa nas obras que ele estava fazendo uma inspeção e verificou que quase 100% das obras que ele visitou existia problemas relacionados à corrosão da armadura, ou seja, 96,67% das obras que ele pesquisou, ele encontrou problemas relacionados à corrosão da armadura. E nos pilares não é diferente. A grande maioria dos nossos problemas estão relacionados a fissuras e a corrosão de armadura. E na grande maioria das vezes, a própria corrosão da armadura é que provocou a fissura. A gente sabe que no processo de corrosão, a armadura acaba se expandindo e causando desplacamento do concreto, causando aquelas fissuras típicas que nós conhecemos. Nos faz acreditar, que as medidas devem ser tomadas para a gente recuperar esse tipo de estrutura. E para isso, existem algumas técnicas que a gente utiliza no tratamento, principalmente das armaduras corroídas, E aí, posteriormente, a gente faz a recomposição do concreto. Então, normalmente, a gente tem sempre ali que preparar a estrutura, começando pela limpeza, passando ali, pela avaliação do próprio substrato, preparando ele para começar essa limpeza e, por fim, levar ali o tratamento tanto das armaduras quanto da recomposição com um produto, uma argamassa de reparo, ou mesmo um grout, ou mesmo um concreto de alta resistência para reparar. E aqui eu quero trazer
na aula de hoje para vocês um trabalho, né, que foi elaborado aí pelo engenheiro Éder, né? Esse trabalho ele foi feito ali em conjunto com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aonde ele trouxe uma avaliação sobre as técnicas de reparo em pilares de concreto. Então, como o nosso foco hoje é pilares de concreto, a gente vai trazer essas técnicas que ele utilizou na pesquisa. Então, o objetivo geral, né, daquele trabalho que ele trouxe, que a gente vai mostrar para vocês, vai ser, né, em função de avaliar os termos estruturais, né, que estão aí vinculados à recomposição, tanto do concreto em pilares, com a utilização de alguns materiais típicos para esse tipo de reparo, que nesse caso, a utilização tanto de adesivo estrutural, né, ou mesmo de grout. Eu vou mostrar para vocês através, né, desse trabalho, né, o que é mais utilizado para o processo de recomposição, né, tanto no tratamento das armaduras, como na aplicação ali do produto sobre as armaduras, que é o caso do grouteamento, ou mesmo do concreto, ou mesmo da argamassa de reparo. No geral, né, a gente tem materiais de diversas empresas que a gente pode estar trabalhando, como esses aí que eu estou apresentando como modelo, né? Esses modelos aí da Vedacity são alguns materiais, como grout, como, né, o próprio adesivo, né, o compound aí, ou mesmo o material para tratar, né, e reparar ali as armaduras através de qualquer fabricante. Você pode ter a aquisição desses materiais e, conhecendo o fabricante, conhecendo ali o modo de utilização daqueles materiais, você pode especificar esses materiais nos seus projetos e pode estar utilizando sem nenhum problema. Então, seria aí mais uma questão de escolha do fabricante. Normalmente, eu gosto muito de trabalhar com os produtos da Vedacity, contudo, não é uma propaganda direta para eles, mas o produto é de qualidade e atende bem aos parâmetros de recuperação de estruturas, em especial a recuperação em pilares, que a gente vai tanto falar aqui nessa nossa aula. Então é importante a gente lembrar que os problemas que afetam as estruturas de concreto armado, eles podem ser intensificados em casos de quê? De alta porosidade do concreto, quando a agressividade do meio ambiente for elevada, se a gente tiver problema com cobrimento, né, ou seja, aquele recobrimento da armadura, então isso pode ser um grande problema quando a gente não tem ele, quando ele é pouco significante perto da necessidade ali do meio ambiente. Até mesmo a ancoragem, quando insuficiente das armaduras, podem ali, né, provocar, né, com que a estrutura de concreto intensifique ali os seus problemas, principalmente problemas relacionados a quem? A corrosão da armadura, né? A corrosão eletroquímica. Porque essa corrosão eletroquímica, ela vai ocorrer quando você tem a presença ali de oxigênio, uma certa umidade, né? E aí é estabelecida ali uma célula de eletroquímica e essa consideração vai provocar ali a corrosão do aço no interior do concreto. E esse tipo de corrosão, normalmente, ele é provocado devido a 3 processos que pode ocorrer nas nossas obras. Então, a gente pode ter problema vinculado ao CO2, que pode causar ali a carbonatação da nossa estrutura e, consequentemente, né, a gente vai ter uma corrosão da armadura de forma mais generalizada. A gente pode ter problemas com cloretos, né, ou seja, os ataques de íon cloreto, né, podem também provocar a corrosão da nossa armadura, assim como as ações de qualquer ácido ali na nossa estrutura pode provocar também a corrosão da armadura em função da lixiviação. São correções que a gente precisa fazer, né, para isso, para poder reparar a nossa estrutura, que é atacada por qualquer um desses processos, né, eletroquímicos, que vai causar ali, né, tanto, né, a redução ali do pH, como a quebra da camada passivadora, e vai provocar ali as condições, né, de corrosão do aço no interior do concreto. A gente precisa, né, ter cuidado com isso, porque a corrosão das armaduras, ela é um processo que precisa ser checado, né, e avaliado para que a gente possa interromper esse processo através de prevenção inicial, né, fazendo ali a proteção da própria estrutura externa,
né, preparando para que a estrutura não fique submetida, né, a esses ataques e, consequentemente, à corrosão, ou mesmo, né, após ali a situação que já foi afetada, às vezes por uma frente de carbonatação, ou mesmo um ataque de hipocloreto, a gente tem que preparar ali, né, um tratamento para a gente ir ali e recuperar e resgatar aquela estrutura. E normalmente, para a gente poder fazer, né, o tratamento das corrosões, a gente pode estar utilizando alguns métodos básicos, né, já conhecidos. Reparos ali mais localizados, ou reparos mais generalizados, ou mesmo, né, efetuando ali a remoção, né, de eletroquímica ali dos próprios cloretos inseridos na estrutura. Podemos fazer o controle do processo do catódico, até mesmo a eliminação do eletrólito. Então, são proteções que a gente pode fazer, né, que a gente precisa ali saber o que está acontecendo na nossa estrutura para a gente poder aplicar o melhor tratamento possível, né? Também podemos aplicar a proteção do catódica, né? Ou seja, é um processo da gente conseguir tratar a armadura que está em processo de corrosão. Então, existem esses vários modos de tratamento. Mas eu quero trazer para vocês aqui o que eu vi lá na pesquisa do Edward, que é relacionado ao tratamento em si, o tratamento propriamente dito, né? Então, como fazer o tratamento de uma estrutura que já está em processo de corrosão, que você quer recuperar, quer resgatar o desempenho? É isso que eu quero trazer para vocês, e aqui eu vou trazer passo a passo o roteiro para o tratamento. A gente vai começar pelo início do tratamento, que começa lá no preparo do substrato. O preparo do substrato, ele é entendido como um conjunto ali dos procedimentos efetuados antes da limpeza superficial, né, e da aplicação propriamente de qualquer outro material de proteção. Então, esse preparo do substrato, ele é antes da limpeza. Então, a gente já começa preparando o substrato para depois a gente entrar com a limpeza, né? E aí a limpeza vai afetar tanto a parte do concreto, como da armadura, como a parte das interfaces. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos focar aqui na parte dos pilares, mas também serve para outros tipos de estruturas, é ali tratar de preparar o substrato. Então, o preparo do substrato, a gente tem um roteiro, um fluxograma básico para que você possa seguir para tratamento ali e preparar aquele substrato para a própria limpeza e depois a aplicação, né, do produto para poder interromper a corrosão, tratar a armadura e depois um produto para recomposição. Então, inicia sempre pelo substrato, preparando ele. E aí eu trouxe um roteiro, passo a passo, para você acompanhar comigo aqui. Inicialmente, a gente inicia ali de cara, fazendo a atividade de corte no concreto. Então, a gente vai iniciar fazendo a remoção ali do concreto, vamos mobilizar, né, a nossa mão de obra, a nossa equipe para poder fazer esse procedimento, e nós vamos ter que fazer, né, um aspecto ali referente a uma análise técnica, se haverá necessidade ou não de se executar um escoramento. Olha só, os pilares normalmente são as peças, né, de concreto na nossa obra, na grande maioria das vezes, que está recebendo a maior carga de toda a estrutura. Então, na grande maioria das vezes, quando a gente levanta as cargas dos pilares são altas. Então, antes de você iniciar, né, uma reparação no pilar, você precisa fazer um reescoramento. Esse reescoramento, ele é primordial para dar segurança, tanto para aqueles que estão ali efetuando o trabalho, como para a própria edificação e para os seus usuários. Então, a gente precisa, primeiro, levantar a carga do pilar. Através da carga que está chegando ali no pilar, a gente vai conseguir dimensionar os escoramentos, né? Ou seja, que a gente chama de reescoramento, né? Considerando que a obra já está executada, a gente precisa reescorar para a gente poder começar com as nossas interferências. Então, é nesse processo, né, de preparo do substrato, é aí que você vai se deparar com o pilar e que vai observar se realmente precisa de um projeto de escoramento, ou seja, de reescoramento, ou seja, de reescorar aquele pilar para que você possa trabalhar com segurança. Tendo essa necessidade de reescorar, então deve-se levantar a carga do pilar, você vai saber quantas toneladas força está chegando ali,
vai verificar quantas escoras você precisa, então deve-se avaliar, né, o ponto de base de apoio das escoras, a quantidade de escoras, você vai ter que fazer um conjunto de escoras, né, para que possa suportar aquela carga. Né? Tem que lembrar que é muito importante essa parte do reescoramento. Ainda assim, se você verificou, né, o tratamento às vezes é o mais superficial, um tratamento mais simples, não precisa de escoramento, então você já pode direto fazer a mobilização dos equipamentos, né? E aí a gente começa ali, após o corte, né, que nós fizemos no nosso concreto, a gente vai começar a escarificar. Vamos começar com a escarificação desse concreto. Terminando essa parte, né, de remover o concreto, escarificar ali o concreto, a gente vai passar para a desmobilização dos nossos equipamentos e, por fim, né, a gente vai fazer essa remoção toda desse concreto que sobrou e vamos estar preparados para iniciar a limpeza. Então, veja que primeiro, né, tem um fluxograma completo para a gente poder fazer a preparação do substrato, né, e nessa análise é que você vai verificar se há necessidade do reescoramento ou se não. Só depois que o substrato já foi ali escarificado, preparado, é que vai iniciar a limpeza. Então, a gente já não começa limpando, a gente começa tratando, preparando o substrato. E aí sim, após, né, esse roteiro, nesse fluxograma que eu trouxe de preparo para o substrato, é que você vai autorizar, né, e vai recomendar a limpeza daquela região onde vai ser feitos os tratamentos. Então, a remoção do concreto, na grande maioria das vezes, você consegue fazer com uma simples talhadeira, né, e uma marreta. Ou mesmo você pode estar utilizando algum tipo de equipamento, né, como um martelete, algum material, uma ferramenta que possa favorecer a execução. Então, é uma coisa simples de ser feita. O primordial nesse tipo de tratamento inicial, que é essa preparação do substrato, é remover as partículas soltas, né? Principalmente os grãos de agregados graúdos que estão ali praticamente soltos na estrutura, a gente precisa fazer essa remoção. E outra coisa importante durante esse processo de remoção é que você precisa, inclusive, remover atrás da armadura que você precisa tratar, porque além da parte da frente ali da armadura, você precisa tratar também dos lados e por trás dessa armadura. Então é importante a gente vir ali com equipamento, né, com martelete ou mesmo com uma talhadeira e uma marretinha, né, cortando ali aquele concreto em volta, né, tirando ali as pedras soltas e liberando espaço para a gente poder iniciar o tratamento. Então, essa limpeza, né, ela é muito importante. Por quê? Porque a fase da preparação e da limpeza, né, consequentemente, é o que vai garantir um sucesso no nosso reparo, né, ou no nosso reforço estrutural. Por quê? Porque se você não fizer uma boa limpeza, não fazer uma boa preparação do substrato, consequentemente, você não vai ter uma boa aderência entre os produtos que você vai aplicar ali, né, e o concreto antigo que você está reparando, a armadura antiga que você está tratando. Então, é muito importante essa preparação do substrato por meio, né, de escovação. A gente vai limpar bastante, deve-se limpar bastante ali a armadura, fazer o lixamento, inclusive, dessa armadura, e, se for o caso, fazer, inclusive, o jateamento com material mais abrasivo, né, para poder ajudar a remover essas partículas, fazer a remoção ali de todos os produtos, inclusive com a escova de aço para remover a corrosão ali aparente nas armaduras. Ainda assim, no processo de limpeza, deve-se proceder à remoção dos produtos de corrosão. Normalmente a gente utiliza isso com uma lixa manual, a gente vai fazendo ali o lixamento e retirando esses produtos da corrosão, né, que a gente chama de ferrugem, né, remover essa ferrugem. Então veja que se você não fez a escarificação entrando por trás da armadura, você vai ter dificuldade, não vai conseguir, né, fazer essa limpeza. Então por isso que isso é tão importante. Então a remoção dos produtos de corrosão também pode ser feita com equipamentos elétricos, como uma lixadeira elétrica que pode ajudar ali, facilitar, né, ao operário que está com essa missão de fazer essa limpeza em volta da armadura. Às vezes você tem algum componente, né, ali que foi colocado no processo de concretagem, né, às vezes um aditivo, ou mesmo um concreto que teve uma boa aderência com a armadura, então ele é mais difícil de ser removido. Às vezes seria mais fácil trabalhar com o equipamento ali, né, com a lixadeira elétrica. Em alguns casos, quando a obra é muito grande, quando o tratamento é feito em áreas, né,
de maiores abrangências, seria até interessante a gente considerar a utilização de um jato de areia para facilitar ali a execução dessa limpeza. Então, no processo de limpeza, os procedimentos mais adequados para a limpeza do concreto e do aço, né, na base, com a superfície de cada material, a gente pode, né, escolher qual é o melhor procedimento para a gente poder utilizar. E a gente tem uma tabela que ajuda bastante nessa escolha do melhor procedimento em função, né, da limpeza que eu vou fazer na superfície do concreto ou na limpeza que eu vou fazer na superfície do aço. Então, para essas duas limpezas, para essas duas preparações, a gente tem alguns procedimentos básicos. Por exemplo, primeira coisa que você precisa identificar, se é para o concreto ou se é para o aço que você pretende, né, fazer ali a limpeza, fazer ali, né, a adequação daquela superfície, você precisa verificar se aquela superfície se encontra seca ou úmida. Então, se é a superfície do concreto seco ou se é a superfície do concreto úmida, porque os tratamentos podem ser diferentes conforme for a escolha do seu procedimento. Por exemplo, vamos falar aqui, ó, se eu estiver fazendo a escarificação manual. Então, a escarificação manual, ela só pode ser feita no concreto. Não dá para poder fazer escarificação no aço. Então, eu posso fazer a escarificação manual tanto na região seca, né, ou seja, no concreto seco. Isso aí é adequado utilizar esse procedimento, como também é adequado usar esse procedimento nas áreas úmidas do concreto, se o concreto estiver úmido. Mas não dá para usar escarificação manual, né, em superfícies de aço. Independente se está seca ou se está úmida, é inadequado utilizar aí, né, escarificação manual no aço. Porém, no aço, na grande maioria das vezes, a gente vai procurar fazer um lixamento, né, elétrico ou mesmo um escovamento manual. Então, é importante você ver qual é o procedimento que você vai recomendar para você especificar esse procedimento no seu projeto. Então, por isso que a gente tem também um fluxograma completo da limpeza, passo a passo, que você pode estar seguindo conforme essas orientações. Então, você iniciou ali, né? Fez o preparo, que é o preparo do substrato. Vai iniciar a limpeza? Começou, então, pelo rompimento do concreto. Fez o apicoamento do concreto, retirou o concreto, terminou a preparação do substrato. Agora você está pronto para entrar no início da limpeza, principalmente das armaduras. Então, você vai entrar no início da limpeza, e ali na limpeza você vai mobilizar a equipe, né, para poder fazer essa limpeza, verificar se a limpeza vai ser manual, né, ou não, né? Então você vai verificar se a limpeza é manual. Se a limpeza for manual, dá para fazer ali com a própria equipe da obra de forma manual, você parte para frente, né? Parte ali, né, para limpeza propriamente dita da armadura. No caso específico, né, deu para poder limpar, já vai para os finalmente, né? Vai para o final da limpeza e deixa a armadura pronta para receber o tratamento. Mas se você teve alguma dificuldade para poder fazer a limpeza de forma manual, ou mesmo precisou de algum equipamento, né, ou seja, não deu para fazer a limpeza de forma manual, então você tem que providenciar, né, ali a mobilização desses equipamentos que você vai utilizar, seja uma lixadeira, seja algum material, né, elétrico ou mesmo eletrônico que você possa estar utilizando ali para poder realizar, normalmente, na grande maioria das vezes, uma limpeza, né, mais abrangente, né, uma limpeza mecânica. E, consequentemente, terminando de utilizar esses equipamentos, você também estará no final aí da limpeza e a armadura vai estar preparada para que você possa dar início, né, das interfaces. O que é dar início à interface? Entre o aço e o concreto também precisa ser bem limpo, ou seja, a limpeza nessa interface do aço e do concreto, ela é importante para garantir boa aderência entre esses dois materiais. Então é muito importante checar, né, se foi feita a limpeza, além de fazer a limpeza no concreto, a limpeza do aço, a limpeza nesta interface. E aí você precisa, se for o caso, mobilizar os equipamentos necessários, realizar essa limpeza da interface. Terminando, você vai desmobilizar os equipamentos utilizados e no final da limpeza da interface está a sua armadura preparada para receber o tratamento. E aí você vai vir com um tratamento baseado no material que você especificou ali para a realização do seu trabalho, né, de recompor a armadura. Vamos falar então um pouquinho sobre o tratamento
dessa armadura. Então, para a gente proteger a nossa armadura, que está afetada ali por corrosão, né, devido ali a ataque de íon cloreto, ou por frente de carbonatação, ou qualquer coisa que seja, que você precisa tratar, normalmente a gente tem dois tipos de proteção básica, né? Ou a proteção catódica, né? Ou mesmo a dessalinização. Né? E esses dois processos, você vai escolher o produto que você vai utilizar para que você possa fazer o tratamento dessa armadura antes de você fazer a recomposição ali com gradeamento ou mesmo com uma argamassa de reparo ou mesmo com concreto. Então, esse processo de tratamento das armaduras, ele também é muito importante. Então, além de você preparar o substrato, além de você fazer a limpeza tanto do concreto, do aço e ali da interface, você precisa tratar as armaduras. E para isso também a gente tem um fluxograma, né? Um processo passo a passo para o tratamento também dessas armaduras, aonde você começa, né, ali pelo preparo do substrato, preparou o substrato, fez a remoção do concreto, você vai iniciar a limpeza. Limpa tanto o concreto quanto a armadura, quanto a interface. Aí sim, você terminou a limpeza, você está preparado para iniciar a proteção da armadura. Então, você vai começar ali a proteção da armadura após a limpeza, vai fazer o transporte dos materiais e vai verificar qual é o produto, o material de tratamento que você vai utilizar. Na grande maioria das vezes, os materiais são bicomponentes. Então, a gente tem material bicomponente e material monocomponente, depende do fabricante. Se você está com material que não é bicomponente, né, um material monocomponente, você já passa direto para a aplicação desse produto. Agora, se o material é bicomponente, tem que lembrar que tem que fazer a mistura, né, dos dois componentes lá, o componente A mais o componente B, de acordo com a recomendação do fabricante. Então, tendo ou material bicomponente ou material monocomponente, é ele que você vai passar na sua armadura para fazer a proteção. Tem que lembrar que essa proteção tem que ser uma proteção suficiente, ou seja, muitas das vezes a gente não consegue com uma única demão, né, uma proteção suficiente. E nesse caso a gente precisa voltar e dar pelo menos mais uma demão sobre as armaduras. Então, visivelmente, é possível ver, né, se na hora de passar ali o pincel com um produto, né, anticorrosivo, que você está preparando aquela armadura, se ele protegeu toda a superfície da armadura. Se não, né, deve-se fazer ali, né, uma segunda ou até mesmo uma terceira demão. Deve-se sempre verificar a recomendação do fabricante, porque você tem dezenas de fabricantes que produzem, né, produtos anticorrosivos que você pode estar utilizando nesse tratamento. Cada um tem a sua recomendação. Uns serão bicomponentes, outros serão monocomponentes, uns será aí apenas uma demão, às vezes já vai ser suficiente para cobrir toda a superfície, outros vai ser 2 demãos, e pode ser que tenha necessidade de até mesmo 3 demãos para proteger toda a estrutura. Feita essa proteção, já está adequada, né, parte para o transporte aí dos materiais, e no final de tudo você vai ter a sua armadura tratada, né? E com a sua armadura tratada, a gente vai para o último processo, que é a recomposição da estrutura. Então lembra que você começou arrancando a estrutura antiga, que é através do preparo do substrato. Você removeu o concreto, preparou ali através da limpeza, com a limpeza feita tanto no aço, como no concreto, como na interface, você aplicou o tratamento, aplicou um produto para poder preparar, né, a estrutura para ter uma boa aderência, para poder ficar protegida e ganhar mais durabilidade. E aí sim, só após esses 3 processos que você vem com a recomposição das estruturas. E esse tipo de recomposição, normalmente na literatura, a gente chama isso de reparo estrutural. Existe uma diferença, né, entre reparo estrutural, né, com ali a parte de reforço estrutural. Então, na grande maioria das vezes, quando você precisa só resgatar o desempenho inicial daquela peça, é um reparo que você está fazendo. Agora, se você precisa, por algum motivo, aumentar a capacidade de carga da estrutura, porque vai construir, às vezes, um reservatório de água em cima, porque vai instalar uma banheira de hidromassagem, porque vai fazer mais um andar, aí sim vai ser necessário um dimensionamento, né, para que você possa começar pelo solo, pela fundação, esse tratamento, né, essa recuperação ali de carga. Então agora vai ter um acréscimo, você precisa de um reforço, tanto começando lá no solo, avaliar a fundação, se a fundação precisa ser reforçada, e avaliar
qual é o reforço necessário para o pilar. Então tem essa diferença entre o reparo e o reforço, que o reparo é para você restabelecer ali a capacidade inicial da sua peça, né? Dar mais durabilidade para ela, dar mais vida útil. E a parte do reforço, na grande maioria das vezes, é em função da mudança de uso ou quando você quer fazer algum aumento, né, de suporte de carga para aquele elemento estrutural. Esse tipo de reparo, que é o que a gente está vendo aqui, a gente está focando nele, segundo Souza e Hipp, lá no seu livro, ele traz que o reparo ele pode ser classificado em 3 etapas, né, levando em consideração o tanto que a gente vai entrar dentro do substrato, o tanto que você vai afetar ali a estrutura. Então, se você entrar na estrutura até na casa ali de 2 centímetros, a gente chama de reparo, né, raso. Se você entrar na estrutura, né, ali de 2 a 5 centímetros, a gente chama de reparo semi-profundo. E se você precisar de entrar mais dentro da estrutura do que 5 centímetros, você está num reparo profundo. Então, na grande maioria das vezes, esse tipo de reparo também vai te ajudar a definir o melhor material de recomposição, né? Se você vai utilizar ali um grout, uma argamassa de reparo, ou mesmo, né, um material concreto, ou mesmo um grout, né, com acréscimo ali de até 30% de pedrisco. Então é importante você saber se você está fazendo um reparo mais raso ou um semi-profundo, um reparo mais profundo, para definir, né, melhor lá no seu projeto de reparo, né, esse processo de recuperação, né, qual material que você vai estar utilizando. A recomposição, no geral, basicamente se faz por 2 formas de aplicação do concreto ou da argamassa. Ou você vai utilizar, né, a projeção, né, que pode inclusive ser aplicada de baixo para cima, ou por meio de concreto ou argamassa, né, autoadensável, aí no caso de grauteamento também já se inclui aí, né, que vai favorecer, inclusive, né, a entrada desse material nas formas, que normalmente são mais apertadas, mais difíceis de entrar. E para isso, na grande maioria das vezes, o concreto, a preparação dessa argamassa, ela utiliza, né, produtos plastificantes, aditivos, né, superplastificantes, que melhorem a trabalhabilidade, melhoram a consistência para facilitar a aplicação, né, garantindo um baixo fator aguacimento. Por quê? Porque você precisa de materiais de alta resistência. Quando a gente usa, né, material de recomposição em estrutura de concreto armado, seja em pilar ou qualquer estrutura, você precisa utilizar um material, né, nesse caso, um grout, uma argamassa de reparo ou mesmo um concreto, que tenha resistência superior, né, àquela estrutura que você está reparando. E na grande maioria das vezes, né, são materiais que têm uma resistência inicial muito alta. Então, você precisa de ter ali, né, uma boa facilidade para essa execução. Deve-se preparar as formas, né, para você conseguir entrar com esse material. Então, a necessidade desse material ser bem adensável, né, ele ser mais fluido, ele ter boa consistência, boa trabalhabilidade, é em função dos tipos de formas que normalmente é mais complicado do que o nosso dia a dia. Quando a obra é nova, né, a gente faz ali a forma, a gente sempre tem mais espaço para lançamento do concreto, diferente que nos reparos, nos reforços, você tem que criar, né, formas apropriadas por meio de aberturas, de cachimbo, para que você possa fazer ali o lançamento do concreto e realizar essa recomposição. E essa recomposição, assim como o preparo do substrato, a limpeza do concreto, da armadura e das interfaces, e assim como o tratamento da armadura, a gente também tem um fluxograma, passo a passo, que você pode estar seguindo para fazer a recomposição da estrutura. Após preparar o substrato, após fazer a devida limpeza no concreto, no aço e nas interfaces, fazer o tratamento da armadura, é que você vai reiniciar essa recomposição. Aí essa recomposição, a primeira coisa que você vai avaliar para iniciar essa recomposição é se vai necessitar de forma ou se não. Então, se não necessitar de forma, e na grande maioria das vezes vai necessitar, né? Mas se não necessitar, você já vai direto para a mobilização dos equipamentos, né? E já passa direto ali no seu processo. Mas eu já posso adiantar que na grande maioria das vezes é necessário a utilização de formas, né? E aí sim, você precisa mobilizar esses materiais. É importante, né, que as formas que você vai utilizar ali nos pilares para poder fazer a recuperação dele
seja madeirite ali em plastificado ou formas que estejam preparadas, né, com desmoldante para facilitar depois ali a remoção, né, dessa forma e ter um aspecto melhor ali no preparo, né, do seu pilar, naquele tratamento, naquela recomposição após a retirada dos escoramentos. Normalmente os escoramentos é uma das últimas coisas que a gente vai fazer, mas nas formas a gente coloca 2, 3, 4 dias depois, a gente já pode estar removendo, conforme for o elemento estrutural, conforme for a consideração dele, para a gente dar sequência no processo de cura, né? Continuar ali no tratamento. Então é importante utilizar, né, um desmoldante nessas formas para facilitar, né, e melhorar o aspecto após a remoção. E aí sim, você executa essas formas, né, para poder preparar elas, você já passa esse desmoldante antes, né, de lançar o concreto, e é importante, né, fazer aí, né, o transporte desses materiais e preparar para a execução do concreto propriamente dito. É importante lembrar, né, que os produtos, né, cimentícios que a gente utiliza para fazer essa recomposição, ele deve ser aplicado num substrato que foi previamente hidratado. Então é muito importante, né, antes de você aplicar, né, o produto, né, cimentício, né, seja o grout, seja argamassa de reparo, seja um concreto, seja um grout com mistura ali de pedrisco, é importante que o substrato esteja sido hidratado. Então, normalmente a gente hidrata 2, 3 dias antes, já começa a molhar ali o pilar, molhar ali toda a sua superfície, para que ele possa absorver, se hidratar mais, para facilitar a aderência, né, e dessa execução, né, ter um sucesso. Você precisa, além de ter limpado, né, bem o substrato, preparado a armadura, você tem que garantir uma aderência boa desse material de recomposição com o material antigo, que é o concreto velho que está lá. Então é importante fazer essa hidratação. Então, na execução do concreto, faz o transporte do concreto, ou da argamassa, né, ou mesmo do grout, faz a aplicação, depois que terminar, faz a desmobilização. Lembra que é necessário proceder à cura do material, né? Ou seja, a gente recomenda que se faça a cura de qualquer reforço estrutural de no mínimo 7 dias, né? Então, qualquer reforço estrutural que você utilizou produto cimentício, é bom que você faça, né, ali o processo de cura, né? Durante no mínimo ali 7 dias, né? O ideal é que fosse 28 dias de cura, mas a gente sabe que a gente usa materiais de alta resistência, normalmente são grouts que com 3, 4, 7 dias já tem uma resistência superior à resistência do elemento estrutural que a gente está recuperando. Então, a partir de 3 dias, a gente já pode estar removendo as formas e continuar, pelo menos com 7 dias, a cura, né, sendo realizada ali após, né, a execução desse concreto, a execução desse reparo. E aí, no final, a gente tira essas formas e continua fazendo esse processo de cura. E aí sim, está no final da sua recomposição. É importante lembrar que para essa recomposição, muitas das vezes, é necessário a gente utilizar alguns tipos de adesivos estruturais. Esses adesivos estruturais, né, ele pode ser à base de epóxi, ele pode ser à base de poliuretano, ou ele pode ser à base de acrílico, né, um acrílico modificado. Esses são materiais que a gente utiliza, ele garante o quê? Uma melhor aderência entre o concreto velho e o concreto novo. Uma melhor aderência entre a armadura e o próprio concreto. Então, esse tipo de adesivo, seja ele epóxi, seja de poliuretano, seja ele acrílico modificado, você pode, né, designar ali através do projeto de reparo, né, a especificação do material que você verificou que melhor atende para aquela condição. Então, no projeto de reparo, é que você vai estabelecer qual é o material que você vai utilizar. Então, lembra, a gente tem aquela consideração. Primeiro, você faz o diagnóstico, lá no laudo, né? Lembra de Romeu e Julieta, que a gente já falou nas aulas passadas? Então, Romeu é o laudo, vai trazer o diagnóstico, vai estabelecer o que você precisa fazer. Para fazer, é Julieta, ou seja, é o projeto de reparo ou de reforço, é o que você vai especificar, detalhar, trazer ali, ó, né, o passo a passo, né, do preparo do substrato, das limpezas necessárias da armadura, do concreto, das interfaces, do tratamento, o produto que você vai utilizar para o tratamento da armadura, se vai ter substituição ou não de armadura, conforme o caso há essa necessidade, e se vai ter ali a recomposição, né, com concreto, se é com grout ou se é com argamassa de recuperação. Então, você vai estabelecer isso no seu projeto. Então, tanto esses adesivos você também pode especificar no projeto,
assim como os materiais de reparo, como os groutes, né? Lembra que o grout, ele é um composto, né, à base de cimento, com fluidez aí considerável, contemplando aí a mistura de quê? De aglomerantes, agregados e aditivos químicos. Inclusive, a gente pode, no grout, né, colocar até 30% ali, né, de agregado graúdo, né, de preferência com agregados que tenha diâmetro máximo característico ali de 19 milímetros, né, ou seja, um agregado menor possível. Você pode estar adicionando ali também junto ao seu grout, né, para que você possa, principalmente aonde você tem um tratamento profundo acima de 5 centímetros, você tem uma facilidade maior para poder conseguir preencher aqueles vazios. É interessante você, na hora da preparação do grout, você estabelecer ali, né, pelo menos, sei lá, 30%, né, de 25% a 30% de agregado graúdo para complementar esse produto que você vai lançar ali com mais facilidade, principalmente se você tiver, né, uma espessura maior para preencher, né, somente acima de 5 centímetros. Bom, eu trouxe aqui, ainda para complementar todo esse roteiro, além, né, do caso do preparo, da limpeza, do tratamento da armadura e dessa recomposição com argamassa, com grout, ou mesmo com concreto, né, que também pode ser utilizado, desde que ele tenha resistência igual ou superior, né, à resistência inicial ali da peça, de preferência uma resistência superior, porque você está fazendo já um reparo, né, ou mesmo na utilização do reforço. Mas eu trouxe um exemplo, né, um exemplo mais prático de um reparo, né, que a gente fez, né, aí através de um levantamento, de uma referência aí do CJJ Construções, trouxe aí um modelo básico aí de uma situação que foi necessária reparar, que rapidamente eu vou mostrar para vocês aqui como que foi feito esse reparo. Então aqui a gente tem uma estrutura, um pilar, né? Então é preciso que você identifique primeiro qual é o problema que teve. Então o problema ele está relacionado ao ataque de íon cloreto, ele está relacionado à carbonatação, ele está relacionado a algum tipo de ácido que provocou o quê? Corrosão da armadura, e a corrosão da armadura, nesse caso específico, provocou, né, aí essa trinca, né, essa fissura, causando aí esse desplacamento do concreto. Então você precisa, lá na fase do laudo, né, identificar a causa, né, para você começar a fazer o tratamento através do projeto que você vai estabelecer. Né? Então lembra, Romeu e Julieta, laudo, projeto, né, casamento perfeito. Faça um para achar a necessidade do reparo do reforço e faça o outro para poder preparar o detalhamento da execução daquilo que você precisa, nesse caso do reparo. Então aqui a gente tem, né, um típico pilar que sofreu corrosão de armadura por um determinado processo, e essa corrosão da armadura está causando ali no processo de expansão dessa armadura o desplacamento, né, essa fissuração em função do desplacamento do concreto. E aí você precisa, a primeira coisa a fazer é a abertura do local, porque a abertura do local é que vai mostrar a realidade da situação interna da armadura. Então, após a abertura do local, você vai conseguir, de forma visual, identificar a quantidade de armadura e o processo de corrosão que essa armadura está passando. Você vai conseguir identificar, né, inclusive medindo ali para o paquímetro quanto da armadura já foi corroída. Né? Se já excedeu ali na casa, por exemplo, de 20% da sua seção, então já seria importante fazer uma substituição. Então, se foi ali na casa até de 10%, 15%, né, estourando 20%, né, já cada literatura traz uma recomendação, né? Eu gosto de trabalhar com recuperação na estrutura sem a necessidade de reforço até 10%. Se perdeu mais de 10%, eu já prefiro fazer ali, né, uma acoplagem de uma nova armadura para recompor. Aí seria um processo, às vezes, de encaminhamento ou mesmo de substituição dessa armadura. Mas, no geral, se a armadura começou a corroer, né, e perdeu ali, algumas literaturas falam até 20% da seção, você pode fazer o tratamento seguindo aquele roteiro, né, que a gente passou no fluxograma. Então, você vai fazer primeiro a limpeza, escarificando ali, preparando o substrato, né? Depois faz a limpeza em volta da armadura, limpa todo o concreto, limpa toda a armadura dos componentes de corrosão que ela está ali absorvendo ali,
faz essa limpeza, inclusive em volta nas interfaces também deve ser limpado, e aí você inicia, né, ali a raspagem com a escova de aço daquela armadura, para que você possa preparar ela para receber o tratamento da armadura, né? Lembrando que você pode fazer o tratamento, né, para proteger, né, a armadura contra corrosão, dando mais vida útil, mais durabilidade para ela, como é um ponto de aderência, né, para facilitar também ali a consideração de melhor aderência entre o concreto com aquela armadura que está sendo tratada. E aí tem alguns produtos, né, como esse protetor anticorrosivo para armaduras da Vedacity, que é um dos produtos que você pode estar utilizando. Normalmente esse produto ele é um revestimento, né, polimérico ali, bicomponente, que a gente aplica na armadura para trazer mais vida útil, trazer mais durabilidade para esse elemento que está sendo tratado, né? Então, de forma ali, né, a gente vai aplicar ele em toda a superfície, prevendo aí essa proteção. Então, essa proteção vai ser feita em função da alcalinidade que esse produto tem, né, e da baixa permeabilidade também que ele possui, e vai garantir uma maior, né, durabilidade, um maior desempenho para essa armadura tratada. Mas existem vários outros produtos de outros fabricantes, né? Após a aplicação, né, desse protetor da armadura, né, então tem que lembrar que é importante entrar atrás da armadura. Então veja que nesse tratamento, ele está tratando mais de forma superficial, mas o tratamento tem que ser por trás também da armadura, pegando tanto a parte da frente, como as laterais, como atrás da armadura. Então, por isso, a necessidade da preparação do substrato para garantir maior eficiência. Tem que lembrar, né, que toda vez que você vai tratar, né, uma estrutura de concreto armado, uma reparação dela, você vai utilizar, na grande maioria das vezes, um produto cimentício e tem que estar bem hidratado aquele substrato que vai receber, né, esse produto cimentício. Então, a gente faz essa hidratação 2, 3 dias antes, a gente faz ali, né, vai molhando ali a peça para que ela seja bem hidratada na ocasião de receber, né, o produto cimentício que vai fazer a recomposição. E aí você pode estar utilizando, como nós já falamos, né, as argamassas estruturais, pode estar utilizando grout, super grout, qualquer, né, produto, inclusive o próprio concreto, né, na base cimentícia, você pode aplicar ali tendo uma boa resistência superior ali a do pilar que você está tratando, você pode estar utilizando esse material. Então ele é de fácil aplicação, então a aplicação é muito tranquila de ser realizada, e inclusive dá um grande aspecto bom de acabamento, né? Você consegue fazer ali, né, um acabamento, né, após a aplicação do produto cimentício, tem essa facilidade. Então é isso que eu queria trazer para vocês, né, nesse nosso vídeo, né, nessa nossa série que a gente está trazendo sobre patologia das estruturas de concreto. Queria mostrar para vocês um pouco sobre o tratamento que a gente faz em pilares de concreto, que também serve para tratar outros tipos de estruturas, né, vigas, lajes e tal. Depois eu vou trazer outros exemplos com outros produtos, com outros materiais para que vocês possam entender. Espero que vocês estejam gostando, né, desse conteúdo que a gente está trazendo nessas aulas. A minha missão aqui neste canal é trazer produtos referente a tratamento, né, de estruturas, levando em consideração reparo e reforço estrutural, né, na grande maioria das vezes, meus alunos lá na graduação, na pós-graduação, eles sempre, né, pedem ao professor, queria saber mais sobre a parte de recuperação. Às vezes a gente sabe diagnosticar, sabe que tem um problema, a gente não sabe especificar como fazer para recuperar a estrutura. Às vezes a gente sabe até calcular a estrutura do zero, né, começando ali num projeto de estrutura do zero, mas a gente não sabe fazer um projeto de reforço, um projeto de reparo que seja eficiente, que a gente tenha segurança. Então, baseado nisso, eu estou trazendo aí essa série de vídeos aí, né, no nosso canal, para que vocês possam estar ganhando conhecimento sobre tratamento e recuperação de estrutura. Espero que vocês estejam gostando, né? Se estiver gostando, curte aí, compartilha, né? Passa aí para mais colegas. Não esqueça de acionar o sininho para receber os nossos próximos vídeos, que eu vou continuar trazendo vídeos nessa mesma linha, né, seguindo o meu mesmo tripé, que eu sempre venho seguindo em todos os vídeos, né? Tripé da pedra-chave da engenharia, analisando o diagnóstico, fazendo ali, fechando ele através de um laudo e preparando no final o projeto de reparo ou de reforço, né? Tudo de forma detalhada, calculada e nada estimado, né? A gente deve evitar de estimar as coisas e sim calcular, avaliar, estudar e dar ali um processo, né, que possa ser executado com segurança, de maneira que a gente possa também ter segurança naquilo que a gente está executando. Então, quando a gente calcula, quando a gente dimensiona, fica tudo mais fácil
a gente tem mais segurança e fica, né, uma possibilidade maior de ter sucesso, né, quando você está ali do lado, né, dimensionando, acompanhando e fazendo, né, realmente aquilo que você tem propriedade para fazer, que nós, engenheiros, arquitetos, né, profissionais, tem a habilitação, podemos estar acompanhando, executando esse tipo de obra com mais segurança quando a gente ganha conhecimento como esse que eu estou trazendo para vocês. É isso aí, agradeço a todos vocês, espero encontrar vocês no próximo vídeo, e agora vai, que o mundo é seu. Grande abraço a todos, te espero lá no próximo vídeo.